Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Política Sem Mistério. Meu nome é Lisdeile Nobre, estou com Andréia Peixoto, Viviane Leite, Maria Goretti e Jéssica Tupinambá. 5 mulheres, 5 identidades, mas com um único objetivo: politizar. Politizar você na sua casa, no seu lar, para que você viva um pleno exercício da cidadania. E hoje nós temos um programa muito interessante. Aliás, todos são muito interessantes e as nossas convidadas são escolhidas assim a dedos. E hoje eu tô com uma pessoa que eu tenho intimidade para falar e eu vou te apresentá-la agora. Ela é a Deliana Ricelli Ribeiro. Deliana Ricelli Ribeiro. Deli, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui neste sofá, junto com essas meninas, para a gente passar aqui quase 1 hora. A gente tenta policiar com esse final do programa, mas a gente vai ser pontual, porque depois o produtor que tá ali, ó, puxando a minha orelha. Olha, gente, para vocês conhecerem Deliana, ela é uma menina espetacular. Sou suspeita porque lido com ela em vários projetos, mas alguns. Vamos falar um pouquinho da vida dessa maravilhosa. Ela é licenciada em filosofia, mestra em linguagens e representações, provavelmente pelo UESC, né? Pela Universidade de Santa Cruz. Feminista popular. Tamo juntas. Tamo juntas. Ela é militante da Marcha Mundial das Mulheres, uma das idealizadoras do movimento popular Resistir, no qual também faço parte. E já te convido porque ela vai falar um pouco desse movimento popular Resistir e como ele tem trabalhado com afinco nessa cidade de Itabuna. Mas um pouco mais dessa garota espetacular. Ela faz parte da Rede Feminista, nós também aqui, né? Também. Boa parte dessas meninas também faz. E filiada ao PSOL. Por coincidência, né, a gente está aqui hoje falando com Deliana a respeito do Resistir, porque ela vai contar com mais propriedade a respeito do Resistir, que atendeu diversas famílias aqui em Itabuna durante as enchentes. O governador do estado, Jerônimo Rodrigues, esteve no município de Itabuna com uma comitiva para lá de, vamos dizer, pomposa. Na comitiva ele carregou na sua garupa e nada menos do que 2 ministros. Um chefe da Casa Civil, o ex-governador Rui Costa, assim como o ministro da Integração e Desenvolvimento, Beto, qual é o nome? Valdez Góes, né? Então, uma comitiva recheada de secretários, de deputados estaduais, de deputados federais e recepcionada pelo nosso prefeito Augusto Castro, que assinou diversas ordens de serviço, dentre elas, né, a construção de 696 casas, que vai contemplar principalmente as famílias, né, que ficaram desalojadas, desabrigadas durante as 2 últimas enchentes. E, né, Deliana sabe, conhece bem boa parte dessas famílias, ela vai falar um pouco sobre isso. E o prefeito também assinou outras ordens de serviço que a gente sempre defendeu, né, como militantes em políticas públicas sociais, como a construção de infraestrutura como saneamento básico. Então, aí um ponto marcante aí, e a gente vai ficar aqui na torcida que todas essas ordens de serviço começam a execução o mais rápido possível, que a cidade está precisando muito ampliar a sua malha de saneamento básico e a revitalização da Avenida Beira Rio. Então, eu vou começar, depois eu passo aqui para as nossas meninas fantásticas, né? O nosso bate-papo. Deli,
me permite chamar assim Deli, porque eu já acostumei, mas o nome dela é Deliana, mas eu vou falar ela como Deli. Deli, fala um pouco sobre o Resistir para os nossos telespectadores, até para as meninas aqui, as que não conhecem tanto o Resistir. Então, boa tarde a vocês, a todo mundo que está nos assistindo. Gostaria de agradecer pelo convite, né? Em nome do Movimento Popular Resistir. Esse movimento ele foi criado no processo da pandemia, né? A gente estava pensando como é que a gente poderia desenvolver projetos para atender mulheres em vulnerabilidade, sobretudo as mães solteiras da cidade, assim, né? E essas comunidades mais empobrecidas. A gente já tinha essa vivência, a gente já percebia a necessidade latente dessas mulheres, porque a gente entende que as políticas públicas dificilmente as alcançam na completude da sua necessidade, né? E a questão, né, de ser feminista popular, de entender que a gente precisa mudar o mundo para mudar a vida das mulheres, mudar a vida das mulheres para mudar o mundo. Então, a gente percebendo a necessidade, a gente começou a pensar assim, o que é que a gente pode fazer, né? Entendendo que a política não é só a política dura, crua, como a gente ouve falar, mas as mulheres elas vão saber e vão ter uma compreensão melhor do que é política e da importância dela para a sociedade a partir do momento que elas forem reconhecidas enquanto pessoas, né, dignas de direito e quando elas tiverem acesso a políticas públicas, né? Só que políticas públicas, numa acepção geral, é mais difícil dessas mulheres compreenderem. Porque enquanto elas estão com fome, enquanto os seus filhos estão sem cuidado, enquanto as escolas que seus filhos estudam não têm a mínima qualidade, não têm uma estrutura decente, onde os seus filhos muitas vezes não têm a assistência necessária para o seu desenvolvimento, né, de suas habilidades e competências. Então, o resistir nasce disso, assim, né? O que é que a gente pode fazer? Quem somos nós? Né? Então, as nossas primeiras reuniões eram 3 pessoas, eu, Davidson, e aí em outros momentos, algumas pessoas foram chegando nesse processo de como construir esse movimento, né? E a gente pensou nas ações que a gente poderia desenvolver com os recursos que a gente tinha, ou seja, quase nada. Quase nada. Então, assim, o que foi que a gente pensou primeiro? Vamos fazer um sopão e a gente vai para a comunidade da Nova Califórnia, porque lá a gente já conhece algumas pessoas, lá dá para fazer o sopão. O DCE da UESC doou um fogão que a gente tinha, que eles tinham, e aí um bujão a gente pegou emprestado de uma outra pessoa, e aí a gente foi fazendo assim coisas muito pequenas, né? O Resistir, ele nasceu muito pequenininho mesmo, foi um grãozinho assim, sabe? E que foi regado e tem sido regado com muito esforço, sacrifício e suor para a gente conseguir chegar, né? Quando veio a pandemia em 2020, quando veio a enchente em 2021, a gente já tinha trabalho em alguns bairros da cidade. Então, a gente já estava localizado na Mangabinha, a gente já tinha trabalho na Nova Esperança, no Fernando Gomes e na Nova Califórnia. E também nas casinhas da Bananeira. Exatamente. Nas casinhas da Bananeira, a gente foi logo no processo da enchente. Porque o nosso trabalho era nas casinhas da Mangabinha. Mas como encheu ali tudo, para quem tá em uma rua era só descer a ladeira, a gente já estava lá na Bananeira. E foi assim que a gente conseguiu, porque algumas ONGs, né, precisavam de ter acesso a alguns trabalhos que tivessem ações desenvolvidas no território, no geral, e não com um público específico, né? Porque a gente não trata apenas com mulheres, a gente lida com mulheres, com as suas crianças, a gente lida com a juventude. Então, a gente começou a pensar nessas ações para esses públicos. Então, quando a gente tem acesso às ações realizadas pela Coalizão Negra por Direitos, quando a gente foi alcançado pela campanha Tem Fome, Dá de Comer, a gente já tinha um trabalho em mais de 6 bairros na cidade. Então, por isso que a gente conseguiu desenvolver e porque durante a enchente, a gente conseguiu chegar em bairros que a gente não tinha chegado antes.
Então, a gente conseguiu chegar na Bananeira, conseguimos chegar no Simval Palmeira, e aí nós recebemos recursos, né? Tanto da Coalizão Negra por Direitos, recebemos recursos da Liga do Bem, dos Amigos Solidários de Ilhéus, a Liga do Bem é de Salvador. Nós entregamos, durante mais ou menos 6 meses, atendemos mais de 3.500 famílias. E semanalmente o Resistir entrega sopas em diversos pontos na cidade, né? E já é uma data fixa. Quantas famílias são contempladas hoje por esse programa semanalmente? Tem uma média? É difícil, assim, a gente dizer, porque nos últimos tempos, quando a gente fala do avanço da fome, né, porque Paulo Freire vai dizer que a cabeça pensa onde os pés pisam, a gente, em nossa casa, você que está aí assistindo, você vai dizer, houve o avanço da fome. Você percebe isso quando você sai de sua casa, você vai no mercado e você percebe que um item que você comprava de R$2, hoje você não compra por menos de 5. Sim. Aí você fala, ficou caro. Mas imagine, e aí a gente faz aquela economia doméstica, né? Quem comprava 3 quilos passa a comprar 2 e usa outros elementos que são mais baratos e insere aí no nosso cardápio. Okay. As famílias se organizam dessa forma. Mas para as pessoas que já tinham muito pouco ou quase nada, elas não têm mais de onde cortar. Então, a gente fazia, em média, era 150 litros de sopa. A gente já chegou a entregar sopa 2, 3 vezes na semana. Hoje, o nosso sopão, ele praticamente dobrou de preço, porque todos os itens do sopão subiu de preço. Então, a gente tem hoje o rapaz de um sacolão, que é do São Pedro, que ele doa as verduras pra gente. Às vezes, o pessoal ali do sacolão também, do bairro de Fátima, doa verdura pra gente. Mas aí a gente tem os outros custos, porque a nossa ideia inicial era, a gente vai entregar sopa para as famílias e a gente já vai entregar a sopa e a gente vai entregar o pão. Porque aí as pessoas se organizam, muitas vezes as mães que têm seus 3, 4 filhos, para cada filho a gente dava uma sacolinha com 3 pães. Porque a gente sabe que aquela pessoa ali já vai deixar o pão para os meninos tomarem café pela manhã para ir para a escola. Só que, por exemplo, agora a gente está tendo dificuldade de garantir o pão. Porque no início, até o ano passado, a gente comprava pão a 27 centavos. Hoje esse pão já não existe mais em nenhum lugar, nesse valor não. Então, a gente precisa garantir isso. Não tem como precisar quantas pessoas são atendidas, porque a gente viu dobrar as pessoas na fila da sopa. Dobrar mesmo. E a última entrega de sopa, a gente viu que a gente entregou a sopa e a gente... Conforme foi passando, essa fila não tá diminuindo. A fila não tá diminuindo, mas a sopa tava acabando. E aí a gente fala, meu Deus, e agora? Como é que a gente faz? Vamos diminuir um pouquinho, para dar um pouquinho para cada um. Vamos sujar a vasilha das pessoas aqui, mas todo mundo vai levar um pouquinho para casa. Né? Então, assim, e pensar, se me permite dizer, Elis, a gente tem pensado no Resistir para além dessas ações, porque essas ações é tipo apagar um incêndio. As pessoas têm fome todos os dias, mas a gente tem pensado em desenvolver ações, né? E em ter recurso para a gente conseguir pensar em geração de renda para essas famílias. Então, a gente já fez, por exemplo, oficinas de Juju Gourmet, a gente já fez oficina de salgados, a gente já fez oficina de doce, a gente já está fazendo, pensando em economia solidária, porque muitas dessas pessoas, por elas não terem acesso a políticas públicas de fato, essas pessoas não têm mais o direito de sonhar. Elas se sentem incapazes, elas não têm condição, ou não que elas não tenham condição, elas não têm mais a possibilidade, vamos dizer assim, de pensar em um mercado que naquela rua ali dela tenha, que é possível ela vender uma coisa, que é possível ela ter uma renda. Então, plantar essa semente do esperançar. Se você fizer, se você tiver uma renda, você vai garantir o pão de amanhã. Isso é muito importante. Porque não é interessante para nós, né? Agora, por exemplo, durante todo esse ano, desde o final do ano passado, a gente houve uma diminuição absurda das doações.
Então, a gente teve que fazer uma readaptação. A gente não está tendo mais condições de entregar cestas básicas para as famílias. Eu tenho certeza que alguém já se sensibilizou com o Resistir e já quer saber como vai fazer para cooperar com esse projeto que tem alimentado diversas famílias aqui em Itabuna. Mas, como disse Deli, ela não quer apenas alimentar. E, de fato, as pessoas não querem apenas receber um prato de sopa. As pessoas querem ter condições de ter e fabricar e confeccionar o seu próprio prato de sopa. Maria Goretti está aqui do meu lado, também nessa bancada. Maria, você participou de um mutirão com Resistir, não foi? Participei, tive o prazer, inclusive agradeço a sua presença aqui, Deliana. Obrigada. É muito satisfatório recebê-la aqui no nosso programa e levá-la conosco à sua casa. Participei sim da reforma, né? Nós colocamos mesmo a mão na tinta. Na sede. Isso, da sede. E pintamos lá, ajudamos lá. E foi uma experiência muito interessante e que me fez refletir que a gente pode fazer muita coisa, né? A gente pode fazer muito, mas quando se tem muitas outras mãos abraçadas com a gente, né? Essa sede vai funcionar como uma sede do Resistir, provavelmente, né? Deliana pode explicar melhor, um local para estar recebendo essas doações na confecção da sopa e também das oficinas, né? Que vão ter toda uma programação. Isso, então, a nossa sede, a gente está em fase ainda de reforma, né? A gente pintou a parte da sede, a gente fez alguns reparos que precisava na estrutura. Foi uma casa cedida por um dos nossos colaboradores, né? E lá a gente vai passar a sopa para lá, porque até agora a sopa ainda é feita na minha casa. A gente vai passar a sopa para a sede e também lá a gente vai montar uma biblioteca. O nosso objetivo é que lá a gente consiga desenvolver aulas de reforço escolar para crianças, entender a necessidade da gente abraçar essas crianças, né? Que muitas vezes as mães, porque aqui na cidade a gente sabe que na educação básica existe um déficit de escolas integrais. A gente tem até no ensino médio, mas no ensino fundamental a gente não tem. Isso é importantíssimo para as mulheres, sobretudo, né? Elas que trabalham e que precisam ter alguém para que tome conta de seus filhos. Então, a gente pensa em fazer essas aulas de reforço 2 vezes na semana. E também a gente vai fazer curso de formação, as oficinas, né, de economia solidária. Tudo será feito na nossa sede. A sede fica ali no bairro de Fátima, na rua Senhor do Bonfim, ali na rua de Torquato, direto, acho que é o número 228. É uma sede de portão amarelo e roxa. Não tem condição de vocês errarem a Não sede. vai errar de jeito A gente nenhum. colocou uma cor super assim, chamativa. Cheguei. É a Casa Berinjela, de portas amarelas. Então não tem como errar. Não tem como errar. Olha, Deli, você estava contando aqui, né, nós começamos um bate-papo sobre o Resistir, e é um Resistir com X, viu, gente? Um Resistir com X, e do trabalho que esse movimento popular já tem contemplado diversas famílias e que começou inspirado numa necessidade de acolher mulheres em situação de vulnerabilidade. E esse assunto é o que vai nortear aqui, meninas, o nosso bate-papo, né? Andréia, teve uma lei nova que entrou em 2018, né? E essa lei tem tudo a ver com o tema que a gente tem debatido hoje, né? E vai debater ainda por muito tempo, até porque é uma lei nova. A lei realmente, para ela ter uma grande utilidade pública, ela precisa de passar vários meses, até às vezes vários anos, para ter uma viabilidade pelo qual ela foi projetada e entrou em vigor. Que lei é essa que fala da preservação, da proteção da autonomia do corpo feminino?
Primeiro, agradecer aqui a presença de Deliana. Dizer que é um prazer, estou muito feliz que você está aqui, você é do movimento feminista, do Rede Feminista, e para a gente é muito importante, né, estarmos juntas. Quanto mais juntas nós estivermos, mais juntas a gente vai conseguir fazer algo por outras mulheres. E, de novo, nós estamos aqui num novo programa e trazendo informações para as pessoas, né? Sim. Primeiro, falar sobre a lei da importunação sexual, né? É uma lei relativamente nova, né? Porque é de 2018, né? E é uma lei o número da lei é 13.718, é uma lei que altera o Código Penal em seu artigo 215-A e que diz que praticar ato libidinoso, demonstrando interesse de tocar, praticar alguma lascívia ou de outro terceiro, ele praticar é crime. Então, se você fizer um toque ou você tiver uma aproximação com a mulher, a mulher que ela não não traga o consentimento, não dê o consentimento para ela, isso sim é importunação sexual. Infelizmente, a gente sabe que acontece muitas vezes. Acontece dentro do ônibus, acontece em uma academia, acontece na escola, acontece nas universidades. Eu digo isso porque eu já fui vítima de importunação sexual, eu não dei o consentimento para aquela pessoa me tocasse ou pegasse ou me abraçasse sem o meu consentimento, e isso caracteriza importunação sexual. E isso é muito sério, tem a pena de 1 a 5 anos e a gente precisa ficar atento a isso. E se alguém fizer qualquer tipo de ato que você não queira, que você não concorde, isso sim é importunação sexual e precisa fazer uma denúncia de imediato às autoridades policiais. Aqui a nossa produção colocou aqui que desde setembro de 2018 a importunação sexual é considerada crime no Brasil. É o ato de satisfazer o próprio prazer ou de outras pessoas sem o consentimento da vítima em locais públicos ou até mesmo privados, e é conhecido como ato libidinoso, de poder resultar em até 5 anos de reclusão, de acordo com o Código Penal. Repetindo o que a Andréia disse aqui, eu já fui vítima de importunação sexual. Agora eu te digo, Andréia, provavelmente todas nós aqui já fomos vítimas de importunação sexual. Quantas vezes, Liz, a gente não passava em um determinado local e alguém se esbarrava com o desejo, porque pensam que o nosso corpo e o nosso da outra pessoa e tem aquela vontade, o desejo de estar se esbarrando na gente e de praticar um ato. Então, assim, eu já fui vítima disso e nós já fomos vítimas disso. Então, no ônibus, em uma academia, quantas vezes o professor pega você, a sua perna, toca você? Eu vou te dizer porque já aconteceu de mulheres me relatarem isso. De falar assim, não, ele me disse que eu era isso e começou a tocar nas minhas partes, no meu corpo, nos meus braços, nas minhas pernas, me abraçar sem o meu consentimento. Isso é importunação sexual. A autonomia feminina é nossa, no corpo da gente é nosso. Quem manda no nosso corpo somos nós. Quem manda na nossa vontade, no nosso desejo, somos nós. Então, não dá o direito ao outro de tocar na gente sem a nossa anuência. Pois bem, para a gente nortear e dividir esse debate aqui com essas meninas fantásticas, eu vou começar pela nossa convidada. Eu quero jogar aqui nesse debate que maior dificuldade sobre o crime de importunação sexual que já está no nosso código desde 2018, será que homens e mulheres compreendem o que é essa importunação sexual? Homens e mulheres. Não. Eu também acho que não. Por quê? Então explica melhor para nós. Porque as mulheres, nós fomos educadas para a gente se encolher. Sim. Nós somos educadas para sentar com as perninhas cruzadas, assim, princesa. Uhum. E os nossos filhos, os nossos irmãos, eles não foram educados para não tentar olhar embaixo quando a mulher, ela senta assim.
Então, significa dizer que a nossa equação nunca vai funcionar. Porque a gente educa os homens para que eles caçem, para que eles vão atrás, para que eles sejam abusadores, assediadores, importunadores. E nós, mulheres, temos que fazer a egípcia. E como é a egípcia? Fingir que não tá acontecendo. Carinha. Cara de princesa. Para que você não seja tratada como a confusenta, como a insuportável, como a mimizenta. Então, isso afeta porque os homens, eles vão achar que isso é super normal. Porque a gente fala do toque, mas teve um caso, acho que o rapaz ele foi preso no ônibus vindo de Oliveira para Itabuna. Ele estava se tocando, olhando para a mulher. Ele não precisou tocar nela. Só que aquilo ali, com certeza, gerou um constrangimento gigantesco. Né? Isso impede, isso altera a forma dela estar no lugar, a nossa existência, já que tem alguém ali fazendo um ato libidinoso na nossa cara, e isso aí nos choca. As mulheres, Jéssica, as mulheres no geral, não só as indígenas, mas no geral, as mulheres, será que elas sabem quando estão sendo importunadas? Porque dependendo do toque, ela nem percebe. Aquilo incomoda. Ela incomoda ela, mas ela não quer. Ela sabe que isso é crime? Então, assim como a doutora Andréia falou, é uma lei relativamente nova. Então, assim, ainda há muito que ampliar, mostrar, trabalhar nas redes sociais, seja nas escolas, porque muitas mulheres ainda não sabem, não têm o conhecimento que determinados atos, determinados gestos é importunação sexual. É uma coisa muito nova ainda, e principalmente para essas meninas do público de 15, 16, 18 anos, assim, não tem esse entendimento, acha que é porque ela é bonita e tá sentindo um desejo, é porque tá afim dela, mas não tem esse entendimento de como aquilo que o outro tá fazendo é um crime. Você acha a mesma coisa, Gó? Sim, é uma linha tênue, né, entre a gente identificar os crimes que são cometidos para com o nosso corpo, o corpo da mulher, todos os dias, né? Por quê? Porque o corpo da mulher sempre foi o debate público e não a mulher, a própria mulher. Sempre foi o debate público feminino. Então, os homens, em sua maioria, se acham no direito, especialmente dentro de uma sociedade misógina, patriarcal, se acham no direito de fazer o que bem quiser com o nosso corpo, né? Se acham no direito de nos abraçar sem permitir, sem nossa permissão, de nos dar um beijo no rosto sem a nossa permissão, sem estar numa festa, de beijar a nossa boca sem a nossa permissão. E isso... Os beijos roubados. Exatamente. As mãos bobas. Né? Isso acho que culturalmente também, né? Acho que culturalmente também, muito por causa dessa cultura que muitas mulheres também não sabem o que é importunação sexual e se permitem, ainda que sofram ali dentro, ainda que lhe traga traumas, elas não sabem o que é. Não sabe? Deli, eu tô sentindo que você quer falar, vá. Não, é porque conforme igual foi falando, me traz uma questão assim, porque entender que nós, todas as mulheres, nós somos vulneráveis. Né? Nessa sociedade nós estamos vulneráveis. Mas quando a gente fala, por exemplo, eu que sou uma feminista popular e penso o feminismo numa intersecção de classe, gênero, Sim. Então a gente pensa que uma menina periférica, negra, ela está numa condição de vulnerabilidade muito maior. E muito mais difícil é para ela reconhecer isso. E até que ela reconheça qual a resposta ela vai ter condição de dar no lugar em que ela está inserida. Porque há uma questão que, sobretudo o feminismo, né, as liberais trouxeram pra gente, que é a nossa liberdade de meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu quiser. Ok, a gente pode fazer o que quiser. Só que quando a gente trata de uma mulher preta, periférica, ela vai vestir a roupa que ela quiser, ela vai pro lugar que ela quiser. Isso ela só teria essa liberdade em condições ideais. E ela não tem. A gente sabe que não tem. Nas condições que a gente está, ela vai ser uma presa ainda mais fácil.
que será muitas vezes descredibilizada ao fazer uma denúncia ou até mesmo de nem denunciar, mas de falar em casa isso, sobretudo com os abusos que a gente sabe que acontece dentro de casa, a dificuldade de falar sobre isso e até se chegar aí, por exemplo, a chamar uma autoridade policial de ser deslegitimada, de ser revitimizada nesse processo. É normal, e eu que lido com isso diariamente, né, no meu trabalho, a ela ser revitimizada e culpabilizada da própria violência que ela sofreu pelo autor do fato. Sim. Se ela foi violentada é porque a saia tá curta. Se ela foi violentada porque ela deu moral, porque ela me assediou, porque ela me cantou. Que ela quis. Ela Quem mandou vestir essa roupa? Quem mandou vestir essa roupa? Essa roupa está vulgar. Não gostei dessa roupa. Tá sorrindo demais. Tá sorrindo demais, né? Vivi na faculdade, ali nas conversas com as colegas de faculdade. Rola muita importunação nos corredores e nos ônibus de volta para a cidade. Com certeza. A importunação sexual, as pessoas nem sabem, né, o que é. Na verdade, elas confundem muito com assédio. Todo mundo acha que tudo é assédio. E, só para explicar, o assédio quer dizer com a mesma posição hierárquica. Por exemplo, um patrão com a sua empregada, ele importuna. O patrão com sua empregada, ele aceita. Importuna. O líder da igreja com suas ovelhas importuna. Então, assim, tem que ter essa posição. Como a professor, pode ser com as alunas. Então, há essa hierarquia. Então, quando a gente pensa em assédio, pensamos nessa hierarquia. Já quando pensamos nessa importunação, a gente pensa nessa questão do que acontece, né? A gente tem medo todos os dias de sair na rua. Se você pergunta a uma mulher se ela tem coragem de sair na rua à noite, ela tem medo. E o principal medo é essa de ela ser importunada. Porque ela não pode passar na porta de um bar, que ela tem que ir pro outro lado. É muito difícil ser mulher, e principalmente na faculdade e nos transportes públicos. Porque meu corpo, ele não é público, apesar de o transporte público ser. Muito bem, gosto que essa menina fala, viu? Repete, a gente pede pra gente repetir, porque a gente acha uma gracinha, vai, repete. O transporte é público, mas meu corpo não é público. Não é público. Exatamente. Ótima, adoro. Olha só, aqui foi colocada uma frase que eu gostei muito, né? Acho que igual que produziu esse material, que eu amei, igual você colocou aqui, até as inteligências artificiais são assediadas. Sim. Importunadas, né? A gente vai falar um pouco agora, nessa próxima rodada, das importunações sexuais nas redes sociais. Falamos de ambientes físicos, né? Como ônibus, sala de aula, academias de ginástica. Olha, eu como profissional da segurança pública já lavei procedimento em todos esses ambientes aí. De ônibus, de academia de ginástica, de sala de aula, de ambientes, outros ambientes que não são profissionais, que aí, no caso, é assédio. Enfim, todos esses aí a gente já lavou procedimento, mas até todo lado aqui com a doutora Andréia Peixoto, e ela sabe muito bem que é ainda pouquíssimos registros, né? Nas delegacias de polícia. Mas fora as subnotificações, né? Fora as subnotificações. Até porque foi o que as meninas disseram. Muitas mulheres ainda, porque dele disse também o fato, né? Que não compreendem porque nós fomos educadas para perceber que aquele ato ali não é assédio, não é importunação, não é absolutamente nada disso, né? A fase da Magalu, não pode nem falar nome aqui de empresa, né? Mas uma grande loja aí de eletrodomésticos, móveis, enfim, é um magazine enorme, né? E que tem lojas virtuais. Tem uma personagem virtual ali, não tem? Tem uma personagem, então não vou nem falar o nome, já falei, mas eu tô acostumado com televisão, gente. Eu que sou virtual, já acho extremamente revoltante os assédios que recebo nos comentários
lá nas redes, chat, no né? chat, né? né? Agora eu fico imaginando como as mulheres reais aguentam lidar com a importunação sexual, assédio e outras violências de todos os dias. A inteligência artificial aqui foi chamada de gostosa safada sobre receber cantadas desrespeitosas. Gente, tô chateada com as cantadas pesadas que eu ando recebendo nas minhas redes sociais. E olha que sou virtual. Fica imaginando as mulheres reais que passam por isso todos os dias. Ó, é fácil ser mulher na rede social? Não. Você não é- coloca a foto que você quer, pode colocar. Não é fácil ser mulher em lugar nenhum. E ser mulher preta, pior ainda. E ser mulher nas redes sociais, uma mulher cheia de liberdade, que tem a sua independência, é muito difícil, porque eu remeto àquela questão de que o debate público do feminino foi sempre sobre o corpo da mulher. Tudo que é decidido sobre o corpo da mulher não é pela mulher. As leis que são formadas, são criadas para as mulheres, não são feitas pelas mulheres. As histórias que são contadas sobre as mulheres foram contadas por homens. Biblicamente, as mulheres são contadas, as histórias das mulheres são contadas, embora haja mulheres ali revolucionárias na Bíblia, são contadas por homens. Então, essa misoginia, a gente é vista como um objeto, como um ser inferior, em que qualquer pessoa, qualquer um pode tocar, pode fazer o que quiser, pode dar palpite. Ah, você não vai postar essa foto. Tira essa foto não ficou legal. Então, quantas vezes eu gosto daquela foto, quero postar uma foto minha, mas eu tenho que ocultar os comentários. Porque eu não quero que ninguém me dê elogios desrespeitosos sobre o meu corpo, entendeu? E então, uma outra coisa é que, com relação à importunação sexual, ela não respeita doutorado. Todas as mulheres, quando você falou de intersectorialidade, eu me lembrei de Carla Cotirene. Ela explicando a história dela é incrível. Ela disse que estava entre médicos, em pessoas já, né, formadas e tal, e uma pessoa falou para ela que ela era só gostosa e ela é uma negra. E aí depois ela pegou e ficou sem entender assim e tal, aceitou, mas muitas vezes, como a gente fica, né? Recebe um elogio ali que a gente sabe que não foi legal, mas a gente fica assim meio atordoada. Aí depois um outro amigo dela chamou ela para conversar. E ele falou: você não é só isso. Aí foi o pontapé inicial para ela estudar, ler, entrar na faculdade e ver que ela não era só um corpo. Entendeu? Olha a frase de Eliana: você é só gostosa. A gente tem uma situação que é muito difícil, assim, sabe? Eu costumo falar, sobretudo nas minhas conversas com as minhas alunas, é que convencionou da gente achar que o estuprador, que o assediador é o anônimo da rua, é aquela pessoa sem instrução, é o rapaz que recolhe o lixo, é o rapaz que trabalha na obra, mas não, é o médico, é o advogado, é o professor, é o intelectual famoso, é o cantor, é o nosso ídolo também, pode ser o nosso irmão, nosso tio, nosso primo, né? Então, a gente convive com isso o tempo inteiro. Então, a gente estigmatizou por muito tempo e cristalizou que são as pessoas, né? Porque a história do Brasil, ele é contada pelo viés do chicote, não pelo viés das costas, obviamente. Então, quem vai contar essas histórias? Então, as pessoas, quando passam assim, aquelas matérias naqueles jornais sensacionalistas, quando é uma pessoa que infringe uma regra, mas se ele for branco, se ele for de boa família, não aparece o nome dele de jovem, Exatamente. estudante. Quando é qualquer pessoa que ele supõe
que não tem ninguém por ele, que não tem um sobrenome importante, é o marginal, o delinquente. Então, isso está no âmbito do simbólico, e o simbólico tem uma força muito grande, porque determina o meu e o comportamento de vocês também. Por melhor que a gente ache que a gente é bafônica, que a gente é empoderada, minha irmã, a gente pode se empoderar todo dia. Eu posso tomar chá de manhã de cimento, mas eu vou chegar na rua e eu posso ser quebrada por um assédio. Vai me fazer questionar, vai questionar a minha formação, vai questionar a minha formação enquanto mulher, e porque a gente tem aquela coisa que nós somos fortes. Andréia, eu vendo a Eliana falar, a gente fala sempre disso, né, querida? A gente sempre comenta que a gente tem que se empoderar, mas vira e mexe, por mais que... A gente é invadida. É invadida, né, querida? A gente vê até isso na ficção, em um reality, e vê também em novelas. Em novelas. Passou na novela agora há pouco tempo, a novela das 7. Um menino puxou a cabeça da menina, da jovem, e deu um beijo roubado. E ela falou assim, não, eu vou entrar com ação contra você. Ela mostrou, e isso é bom, que mostra na ficção o que a mulher tem que fazer. E aí ela contratou uma advogada, a advogada entrou com ação, ele quis fazer um acordo para poder se sair daquela situação que ele criou, quer dizer, ele se colocou como, né, naquela situação porque ele praticou um crime. Sim. E aí tentou fazer um acordo, e ele dizendo que não ia fazer mais, que não ia fazer, que ele nem sabia que um beijinho, que era assim que ele falou, um beijinho roubado, uma bobagem, poderia se tornar que era um crime, que ele nem conhecia essa tal dessa lei, que foi assim, importunação sexual. Eu nem sabia que existia, que ele teve que gravar um vídeo, inclusive, pedindo desculpas a todas as mulheres, porque a mulher disse que gostaria que ele se posicionasse, que ele falasse sobre isso. Isso numa novela, numa ficção, entende? Então, para mim, isso aí foi assim um retrato, e é bom que as novelas também retratem isso para que chegue também na vida das pessoas. Que Sim. Que aconteceu agora também no reality, que ali é vida real. Sim. Né? Ali é vida real. 2 participantes, um deles agarrou a moça à força, né? Com um golpe ali Mata-leão, né? Tem um negócio de segura segurando ali com a as perna. coxas das meninas, da menina, e tentou roubar um beijo, Que né? foi expulso, foi bom até que foi expulso, né? Imagina se uma emissora não tivesse expulsasse ele depois daquela circunstância toda ali, Ele né? até, o que eu achei... houve pressão social. Exato. Exatamente. Exato. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Não foi assim porque é bonitinho, o sapo pulou, não, né? Não. É E verdade. sabe o que eu acho interessante? É que ele falava assim, ó, mas o que foi que eu fiz? Quando foi a expulsão? O que foi que eu fiz? E o que foi que você falou? Porque ela foi chamada para falar sobre a situação. Exato. Ela não soube reconhecer que ela tinha passado por uma violência. Exato. Porque ela tava bebendo, teve tudo isso. E ele automaticamente virou para ela e disse, o que foi que você falou? Aí ela ficou, nada, eu não falei nada. Esse é o ponto-chave aqui, Jéssica, desse debate que Deli acabou de mencionar. As mulheres não percebem a importunação. E os homens, eles vão deslegitimar aquela mulher pelo fato de ter denunciado, né? Eu lido com esse tipo de violência, então é muito comum lá nos plantões policiais, quando esses homens são denunciados, já começar uma campanha de deslegitimação lá nos corredores da delegacia, né? Às vezes ali chamando chamando os policiais ou parentes, ou até mesmo começa antes, né? Essa deslegitimação que ela é doida, não sabe o que diz, né? Tá inventando. Tá inventando Que coisa. besteira, não foi nada aquilo. É mimimi, né? Mimizenta. É Porque agora nós somos Deli. bastante mimizentas, assim, né? mimizentas. Vítima demais, coitadinha dela. Ela sabe muito bem o que tá fazendo. Eu já ouvi isso dele. Ela sabe o que tá fazendo, porque ela me deu uma olhada.
Ela vai querer Ela ganhar queria, algum dinheiro com isso, ela quer alguma vantagem. Que é um dano moral em cima Exatamente. disso. Que é um dano moral em cima disso. Inclusive, mulheres estão abrindo mão de pedir uma indenização por conta Com medo de ser. É isso mesmo, Débora. Com medo de ser achada oportunista. Revitimização, isso. Isso é revitimização. Com certeza, né? Agora, é bom você explicar sobre revitimização, o que é, para que, né, até as pessoas saibam, não? Porque eles... Sim. né? Estão aqui assistindo. Então, eu sou uma vítima de importunação sexual. Eu vou denunciar, chego lá na delegacia, quem me atende diz: o que foi que você fez? Por que você estava com essa roupa? Por que você respondeu a ele? Por que você não foi perguntar para ele? Excelente, Góis. Isso é revitimização. É quando você é colocada num lugar onde você tinha que ir atrás do seu algoz para poder... Culpada. Você é isso sempre mesmo. colocado como culpada. A mulher é sempre colocada como culpada. Recentemente eu tive um caso, não vou dizer nome, até porque não me permitiria legalmente de fazer esse apontamento, mas uma funcionária foi assediada e de imediatamente, né, aquele autor do fato foi cercado de vários, entre aspas, advogados, né? E um daqueles que estava promovendo a sua defesa logo mencionou que a moça era uma oportunista. E logo essa pecha pega rápido, né? Se olha para ela ali, parece que já enxerga uma oportunista. E eu digo, Vivi, os profissionais da segurança têm que estar preparados, né? Porque senão parece que o peixe vende rápido. Com certeza. Aí a gente vê que não há um preparo, né? Há uma negligência policial. Tem um caso que ficou famoso também, que é de Marília Rita Quimelo, que é uma jornalista que ela tem 31 anos e ela foi importunada por um colega várias vezes, falando: ai, você é muito gostosa, quero me aproximar de você, quero ser seu amigo. E ela, mesmo assim, falando que não queria. E aí ela decide, né, ir à delegacia, e quando ela chega lá e fala com o delegado, ele fala que é só um caso de amor platônico. Um amor platônico. Brincadeira. Amor platônico. Quer dizer que hoje em dia, importunação sexual É é amor amor platônico. platônico. Tadinho de Platão. Eu já ouvi isso muitas vezes, né? Amor platônico. Acho que todas nós aqui já ouvi ouvimos. tadinho de Platão, né, Deli? Platão. Olha, nessa próxima rodada, meninas, eu quero tratar... Vou até começar com Jéssica, sabe por quê? A gente falou de marcadores sociais e alguns grupos, né, sociais são objetificados como desejos sexuais. A empregada doméstica. Eu não vou dizer o que a gente sabe, porque é lei indígena, mas a Índia. Fantasia sensual do carnaval. O fetichismo da mulher indígena. Jéssica, tu já passou por situações constrangedoras, Nossa, importunistas como esta, querida? Pois é, então, né? Nós, mulheres indígenas, eu falo nós porque a gente sempre trabalha no coletivo e a gente Sim. fica no discurso de nós. Nós somos muito vítimas da importunação sexual. E isso ocorre muito. Sabe por quê? Porque existe ainda um entendimento que a mulher indígena ela não tem autonomia em seu corpo. É entendido por conta dessa colonização que a mulher indígena, ela é um ser selvagem, ela não tem domínio, ela não se manda no seu corpo. Mas não é isso. A mulher indígena, ela tem sua autonomia do seu corpo, ela tem suas regras. Não é qualquer um que vem e manda no corpo dela. A gente sabe que existem povos indígenas isolados, aldeados e no contexto urbano. Seja as mulheres indígenas no território ou não, elas são vítimas da importunação sexual. E ainda mais nesse contexto dos nossos trajes, das nossas vestes. E aí é feito o quê? Nossa, que índia gostosa. Muitas pessoas já se direcionaram a mim e falaram assim: por que você não tá nua? Índia de verdade tem que andar nua. Acontece isso mesmo. É. Eu queria ficar com a índia pra saber como é que é ser diferente. Então acontece muito. Ô, Deli, você que é mestre em
representações, em linguagens e representações, com certeza você deve ter passado por várias literaturas que trata dessa objetificação pelo cinema, pela literatura, né, pela TV, da objetificação de alguns grupos, de alguns segmentos, né, das mulheres, por exemplo, a indígena, a mulher preta, né? Tanto é que tinha não posso falar, a personagem do carnaval, né? Sim. E como você vê essa situação? Esses marcadores sociais são difíceis de tirar, de impregnar e dar autonomia ao corpo feminino. Porque somos mercadorias. Perfeito. Somos, todas nós. Dentro do segmento que cada uma compõe, aqui somos mercadorias. A diferença é que algumas socialmente têm um valor diferenciado, porque a gente vive no capital. Então, né? Então a partir de saiu o exótico, né? Então, quando a gente fala da colonização, como Jéssica disse, a colonização foi feita com base no estupro. E aquelas mulheres, todas elas eram estupradas e tinham seus corpos usados porque era uma mercadoria. E é exatamente isso que na nossa sociedade impera e a dificuldade que muitas vezes os homens vão separar as mulheres que eles podem namorar, as mulheres que eles vão constituir família e as mulheres que eles vão pegar no final da noite numa festa, num boteco. Porque existe a diferença, a valoração dessa mercadoria. E que nós mulheres, infelizmente, a gente reforça isso. Porque a gente tem falado, a gente precisa falar com as mulheres sobre isso. As mulheres precisam entender sobre isso. A gente precisa ensinar aos homens que isso não pode. Mas eu, enquanto feminista, enquanto militante, eu não vou assumir o papel de pedagoga de macho que é escolarizado, sabe ler, tem acesso à internet e não aprende porque não quer também. Provavelmente, Andréia, você já deve ter lido livros que coloca a gente num papel de submissa, muito. inferiorizada, né? Isso é pelo cinema, pelas novelas, pela nossa literatura e principalmente pela literatura regional dessa região, não é isso? Com certeza. E a gente vê isso estampado, isso é muito claro pra gente. E o que eu me sinto, eu digo como eu me sinto violada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não posso botar uma foto de biquíni em lugar nenhum. Eu não posso porque vai dizer, olha, ali quer alguma coisa. É assim que funciona, desculpa, mas é isso, gente, que falam. Ali quer alguma coisa, ela quer mostrar o corpo para poder que tá querendo alguma coisa. Aliás, tudo que a gente faz, a gente tem que ficar justificando, né? Gente, eu quero ser feliz, eu gosto de mim, eu gosto de mim. Se eu botar foto sorrindo, e se eu sorrir para alguém, isso não quer dizer que eu tô sorrindo e que eu quero alguma coisa com essa pessoa, não. Se eu abraçar uma pessoa, eu tô abraçando, mas é por amizade. Por que não pode uma mulher, não pode ser amiga de um homem? E por que não o contrário também? Mas quando a gente abraça, o homem acha. Eu digo homem porque a maioria, parte deles, né? Acha não, quer me dar. Desculpa, mas é esse o termo, quer me dar. Infelizmente é essa quer me dar. E não é isso, não é isso. Então, a literatura, como você mencionou, televisão, todos esses aspectos que nós temos nas nossas mãos, mostram como a gente se sente inferior, se sente assim, se sente inferior porque trazem isso. Somos subalternizadas. Na verdade é isso, Deli, e na verdade não somos inferiores. Então isso para mim, eu me sinto muito violada quando eu vejo situações como essas ainda estampadas por aí. E eu ainda gostaria de complementar, diante da fala de Deli, a questão daquela velha história que nós ouvimos, perpetuando, onde passamos, da indígena pega a dente de cachorro. Aquilo ali é uma vítima de... Como é? Indígena não. A minha avó era índia também. Foi pega ao dente de cachorro. Por que ela foi pega ao dente de cachorro? Porque ela foi vítima do estupro. E aí prendia as indígenas, elas fugiam e colocavam os cachorros para ir atrás das indígenas. Aí sempre tem essa repercussão nessa fala contada que eu também sou índio. Eu também sou índio. Porque a minha avó foi pega a dente de cachorro. E se a gente fizer uma busca bem rápida no Google,
vai ver a quantidade de meninas indígenas que são estrupadas dentro dos seus territórios. Na terra Yanomami, onde tem o garimpo ilegal, diversas indígenas sofrem constantemente, são muitas que sofrem vítimas de estupro mesmo. Esses marcadores sociais, Maria Goretti, você tem alguma forma para lidar com eles? Às vezes eu me sinto bastante constrangida. Às vezes eu me sinto corajosa para responder, respondo no impulso, mas dizer que a qualquer momento eu estou sempre preparada, eu não estou. Eu não estou porque o olhar do homem sobre o corpo da mulher, ele é sempre decisivo. Mas o olhar da mulher sobre o corpo do homem nunca é decisivo. E a primeira vez que o corpo da mulher foi... E a gente está falando aqui do aspecto, né, da importunação sexual. Mas a primeira vez que o corpo de uma mulher aqui no Brasil foi ao debate público foi o da presidenta Dilma. De uma forma pejorativa, não deixou de ser, né? A época ainda não era o crime de importunação sexual, mas não deixou de ser, né? Não era a bonequinha, não era aquele corpo perfeito, não era a primeira-dama perfeita. Mas ninguém nunca falou, por exemplo, do corpo do presidente Lula, da barriga do presidente Lula. Então, esses marcadores, eles, ao mesmo tempo que nos impulsiona, eles também nos fazem retroagir, porque eu gosto de postar minhas fotos. Eu gosto de postar o meu corpo quando eu acho uma foto bonita, quando eu acho que eu estou bonita, quando eu acho que, para mim, aquilo ali está agradável. Para mim, porque o corpo é meu. Sim. Entendeu? O corpo me pertence, é meu. Nem meu namorado toca em mim quando eu não quero. Não, eu não quero agora, Claro, então né? você não vai tocar. Então, e muitas vezes eu ouço. Você tá militando demais. Você está militando demais, é isso, Feminista né? demais, Tá feminista demais, não né? é assim, Beli? A gente já ouviu isso. Ô, Vivi, a mesma pergunta eu quero repassar para você. Como você lida com 19 anos apenas, já assim tão politizada, com esses marcadores sociais? Como você faz? Você trabalha, você sabe que no trabalho também às vezes rola esse tipo, vamos dizer, o que eles falam, cantada. Exatamente, né? Meu trabalho, eu trabalho muito com o público. E às vezes acontece de eu estar no balcão e chegar um cliente e olhar meu crachá e pesquisar no Instagram pra mandar uma solicitação. Uma coisa que você não espera, você tá no seu ambiente de trabalho achando que você tá segura. E assim, isso é rotineiro pra milhares de pessoas. Mulheres. E mulheres. Principalmente mulheres. Porque eu vejo amigas minhas, às vezes, falando... teve um dia que um cara chegou pra mim, falou pra me dar um abraço, e aí falou, você não vai me dar meu beijo, não? Aí a pessoa pegou e falou... Não, aí foi. Quando foi, virou o rosto dela pra beijar. Nisso que virou pra beijar, ela travou aqui. E aí esse trave, eu acho que a gente sente esse sentimento de travar, de se silenciar, de se perguntar se a gente tá doida, se a gente tá A gente fez acontecendo, se isso alguma é coisa normal. errada. E se a gente tá passando, tipo assim, isso realmente é real ou não? Eu vou ficar calada porque eu acho que isso não é importunação. E aí as pessoas nos Parece calam até brincadeira. ao nosso redor. Não, menina, mas isso é normal. Você que tá inventando coisa, isso é coisa da sua cabeça. Aí você, isso é normal mesmo, então deixa quieto. Então, esse sentimento de ser silenciada todos os dias, porque você vê, mas ao mesmo tempo você não vê. E não É fala um poço assim, sem fundo. fala assim, ó, eu tava brincando. Exatamente. Eu só quis brincar com você. É brincadeira, é sarcasmo, é brincadeira, Pode né? nem mais brincar com E se você. reclamarmos, somos mimizentas. Mimizentas. É a da moda É a do da último. moda, O Política Sem Mistério, ele é um programa que reflete diversas políticas públicas, sociais, e a proposta desse programa é discutir uma política pública que foi recentemente, né, como a doutora Andréia bem disse aqui, uma alteração no nosso Código Penal que tipificou uma conduta chamada de importunação sexual, depois que cansadas mulheres denunciavam homens que ficavam encoxando nos ônibus, encostando nos seus corpos em locais
públicos, né? E o Política Sem Mistério sempre vai trazer uma política aqui que já entrou em vigor, ou está sendo praticada, ou nas vias de ser praticada. Para a gente fechar aqui a última rodada desse programa, eu acho que o programa hoje foi muito legal, gente. Eu tô achando aqui muito interessante esse papo nosso e diversas formas. A gente volta no que Deli disse aqui no começo, da nossa Constituição, do nosso corpo, como ele foi construído e como a gente nos entende como mulher. E o fato de demorarmos muito, nos entendermos como mulher e sermos autônomas, né, donas dos nossos corpos, a gente passa por diversas violências. E tem umas frases aqui, talvez vocês tenham de vocês, né? A gente está sempre na defesa. Verdade. Né? Estamos sempre na retranca. Eu sou uma delas. Nós estamos sempre na defesa. E a gente estimula que esse programa seja assistido e estimula que vocês, meninas, que já foi tocada um dia, que aquilo lhe incomodou e você ficou na dúvida, será que isso é crime ou não? Sentiu um incômodo? Denuncie. Ou está sendo, né, inaugurada aí uma nova delegacia especializada de atendimento à mulher, com um prédio grande, com bastante setores para atender justamente a mulheres vítimas desse tipo de violência. Talvez vocês já escutaram a frase, amiga, avisa a hora que chegar em casa, tá? Vamos por aquele outro caminho, porque esse é menos escuro. Putz, descobri que só vai ter eu de mulher na reunião de trabalho. Ouvimos muito. Não tem que ir de calça. Né? Putz, só vou ter eu de mulher na reunião. Gente, e daí? Mas é difícil, não é? Deli. Demais. Demais. A gente já desce do ônibus com a chave da casa na mão. Isso. E correndo, E já pensando correndo. qual é o melhor trajeto. Eu, quando desço também do carro para poder entrar em casa, eu entro, igual um rachinho de raio. pólvora. Um raio, com medo. A fala com licença, a fala de Eliana, ela me fez refletir aqui e me colocar em cotejo com a realidade de Tupinambá. Porque a carne negra, alguém falou isso, eu não me recordo agora quem Elza foi. Soares. A carne negra, ela é barata. E a carne indígena, ela não vale nada. Não tem preço, né? É isso mesmo. Foram uma os primeiros que tristeza. sofreram o impacto da colonização. Colonização essa que eu vou trazer até um outro programa. Nós vamos convidar aqui um professor de história, mas depende do professor, né? Isso. Depende do professor, porque isso nós vamos ver com muito dedo e cuidado. Qual Porque foi a formação que esse professor passou? É importante. Porque eu tenho, minha tese, né, não é isso, eu estudo estado de exceção, mas eu tenho uma tese, talvez um dia eu vou desenvolver juntamente com a minha companheira aqui de todas as lutas, Jéssica Tupinambá, que a gente continua sendo colonizado. A gente nunca deixou de ser colonizado, de uma forma ou de outra, né? Estão querendo colocar vários marcadores. A gente teve um outro programa sobre rede social e a rede social é que impregna diversos registros. Vou ter que voltar sozinha, melhor ir embora mais cedo, então. Não é? Melhor terminar o e-mail com abraço ao invés de beijos. Beijos. Ai, gente, eu sempre tenho essa dúvida. Às vezes eu termino. Eu sou muito querida, beijo, né? E às vezes eu vou falar com alguém, com um homem. Oi, querido! Beijos. Beijos! Pode, Vivi. Rapaz, eu acho que a gente se questiona, né? É, Todos questiona. os dias é um dilema na nossa mente.
Manda essa mensagem ou não? Falo isso. Será que eu tô mando, parecendo viu? Eu mando. carinhosa demais, que eu tô dando em cima? Ou eu tô parecendo uma pessoa que só tem um respeito pela outra? Então, assim, é esses questionamentos que passam dia após dia na nossa cabeça. Cada mensagem que a gente escreve é uma mensagem escrita pensando no que o outro vai Você pensar. mora no meu coração, mandar um coraçãozinho no texto. É. Olha, ela já tá dando em cima de mim, viu? É a questão do estar justificando sempre, né? Quantas vezes eu já perguntei para alguma amiga se minha roupa estava devassa? Quantas vezes eu perguntei se eu estava sensual demais? Já me perguntou. Já digo logo. Quantas vezes eu fui criticada? Ah, não, essa roupa tá devassa, não vá desse jeito não, que você é uma advogada. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente cresce as unhas e avança, quando tem um embate desse, a gente recua, né? Então, a gente precisa estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora. Esse é o enfrentamento. É dizer que vocês, mulheres e meninas, principalmente as meninas, que estão nos assistindo e nos ouvindo, nós estamos aqui representando a vocês, né? Nós passamos pelo que vocês passam, mas a gente quer evitar que vocês passem por coisas piores. Vou só rir e fazer de conta que eu não entendi. Quantas vezes eu já fiz isso, né? A egípcia, a famosa demência. Vou fingir demência. Teve uma vez que eu pegando o gancho aqui de Vivi, que eu mandei beijo e falei, beijo aonde? A pessoa falou comigo, porque eu mandei beijos. A pessoa perguntou beijo aonde? Beijo aonde? Olha. Quer dizer, porque a gente mandou beijo? Porque a gente manda beijo pra todo mundo. Eu mando beijo pra todo mundo e não vou mudar meu jeito pra de ser. Pra você, pro meu pai, pra minha mãe. Pra qualquer pessoa. Beijos. Por exemplo, você faz uma mensagem, você bota abraços beijos. cordiais ainda, gente. Porque você ainda... eu fico já ando na defensiva. Mas tá eu na mando, defensiva. Eu mando e a pessoa diz, o beijo é aonde? Imagine você. Deliana, você tá se acabando aí. Me conta por que você tá se acabando aí. Ela tá assim, meu Deus. Eu acho que ela foi porque Gorete falou que manda beijos cordiais. Abraços, não são nem beijos. Eu não sou nem louca de mandar Pior, beijos cordiais eu nunca mandei. Eu também não, eu mando beijo mesmo. Ai, abraços cordiais. Você tá se acabando por quê, Deli? Por isso, né? Porque é muito toletor a forma como a gente vive. A gente tem que estar se policiando, se medindo, né? Então, a culpada sempre é a gente. Então, cada vez que acontece alguma coisa, por conta disso tudo, a gente vai investigar o que foi que a gente fez para que Como se a gente tivesse amarrada. o que foi que a gente deu, qual foi o indício para que essa pessoa fizesse isso ou aquilo comigo, né? E entendendo que com esses marcadores é a questão que quando a gente acusa uma pessoa, um homem, automaticamente a ficha desse homem, o que ele faz, é passado na cara da gente. Mas olhe, nunca que um advogado, um senhor de 40 anos, 50 anos, de boa família, vai falar alguma coisa com você. Mas por quê? Isso é mentira. Então, automaticamente as pessoas compram essa ideia. E muitas vezes não vai nem perguntar de quem é o outro lado, quem tá na outra ponta, né? Da onde foi que essa pessoa, o que foi que essa pessoa fez, quem é essa pessoa, né? Então, umas coisas assim que é absurdo, né? É surreal. E é exatamente por isso que muitas meninas e mulheres se calam. Elas se calam com medo do que essa repercussão vai ter. Às vezes acontece na família também, porque às vezes a gente pensa que é só fora, só no transporte público, só na sala de aula, mas dentro da família acontece muito. Sim. E esse sentimento de impotência, de se sentir que não vai ser acolhido, permeia muitas mulheres. Eu acho que na família é o pior local, né? É verdade. O que se fazer em uma rede que a gente considera de apoio à nossa base? E aí? Bom, o nosso programa está no fim, meninas. Muito bom. Tá na hora de ir embora? Já tá na hora de ir embora? Já acabou o tempo aqui. Eu fico muito feliz. A gente tá com esse programa justamente que tem esta finalidade. Levar para você a reflexão de políticas públicas que fazem parte da nossa vida. Mas não adianta ter uma legislação se nós não compreendemos e a própria sociedade não compreende e tem diversas dificuldades para compreender o que é importunar sexualmente um corpo feminino. Um corpo que pertence
a mulher. Não é isso? Então, meninas, eu quero saber se vocês têm dica de leitura aí para Tem sim, eu trouxe. Então Eu vamos trouxe lá, também. vamos pela fila aqui. Vamos começar por você, Jéssica. Qual é a sua dica de Tô lendo um leitura aí? livro, ele é muito bom, ele é de Aline Dieca, Filhos do Cáceres. Olha só. Filhos do Leiam. Cáceres. Muito bom. De quem é? Aline Dieca. Essa. Ótimo. Sua dica de leitura, Minha dica Maria de Gorete? leitura é da Judith Butler, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Isso eu vou dizer que isso aí é uma cartilha obrigatória Obrigatório. para toda feminista Obrigatório. popular, não é? Não é? Em pequenas e tortas linhas, ela trata das teorias contemporâneas do feminismo e também da teoria do queer, né? E ela traz, além de ser uma filósofa e política, e uma filósofa política e ética. É uma leitura Ela tem- obrigatória, É uma leitura né? obrigatória porque ela tem influência de Foucault, de Freud, Sim. de todos esses, né, aportes de conhecimento que a gente tem para estar baseando a nossa fala, baseando o nosso conteúdo e nos fortalecendo enquanto mulheres, enquanto sujeitas de direito. Excelente dica. Eu digo que a gente tem dele um antes e depois de Judith Butler, né? Que... Com certeza. Dica de leitura, Vivi. Esse livro, Vigiar e Punir, né, que é o Nascimento da Prisão, de Michel Foucault, ele é muito bom porque ele ajuda a compreender todo esse sistema prisional. Gente, hoje é o dia dos clássicos aqui. Vigiar e Punir é um clássico, né, da criminologia, é um certeza. clássico, né, da ciência política, da política pública criminal. Eu acho que é o dia do clássico, só de ver a capa aqui, eu tô vendo. Andréia? Ó, Angela Davis, que fala o sentido da liberdade, o livro. E é justamente o que a gente está tratando aqui, né? A liberdade da gente. Então, assim, eu tenho vários livros dela. E, assim, incrível. Uma mulher politizada, feminista, uma mulher negra. Então, assim, é um livro incrível. Eu já li esse livro. Esse livro é excelente, ideia. É muito bom. bom. Angela Davis, O Sentido da Liberdade, muito É bom. muito bom. Recomendo, gente. Aliás, recomendo, porque hoje foi o dia dos clássicos aqui. Michel Foucault, Judith Butler, né? Muito bom aí, de Jéssica Tem vários também. dele, É de muito Angela bom. Davis. Gente, vamos ficar por aqui. Eu vou deixar meu beijo. Mas o meu beijo mesmo, aquele estralado. Não tem nada de cordial. Não são beijos beijo, meu cordiais, abraço. é beijo mesmo. Beijo mesmo, né? Fiquem com Beijo, Deus. gente. Até o próximo programa. No Política Sem Mistério, a gente combina que vai terminar, gente. Cada uma falando uma vez, mas a gente combina vai ser termina nesse bolo gostoso que é o Política Sem Mistério. Até o próximo episódio. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada.